Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, escolhemos aqui um texto que está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Por que escolhemos esse texto? Porque a misericórdia é uma qualidade da alma que está buscando aprimorar-se. É a terapia do cuidado. Então, a gente precisa desenvolver e cultivar a capacidade de acolhimento, o sentimento de empatia, o sentir que todos somos irmãos uns dos outros, que somos interdependentes. E o trecho do Evangelho, que é muito lindo, que foi assinado por José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo tem várias instruções dos Espíritos. Allan Kardec evocava os Espíritos e colhia deles as instruções em torno de cada assunto desenvolvido dessa parte dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Então, o trecho se chama A Indulgência, é o item 16. Espíritas, diz ele, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Está mostrando aqui que é um dever nosso voltarmos a atenção para o cuidado no trato com o nosso semelhante. Indulgência tem na sua palavra, no seu contexto, dulcere, ser doce, ser suave em relação, no trato, aliás, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Quer dizer, olha só o que tem atrás disso. Aqui há um conselho de que devemos cultivar o olhar de bênção sobre as pessoas que nos cercam. Ao invés de ver os defeitos, observar as qualidades. Ao contrário, oculta esses defeitos, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Uma escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, o comportamento da pessoa indulgente não é mostrar o defeito do outro, mas ocultar. E se porventura alguém descobre aquele defeito do outro, ao invés de colocar lenha na fogueira, procurar amenizar esse defeito com uma desculpa. Ele age assim porque de certo está passando por um problema, de certo está nervoso, de certo está numa situação difícil. Então, conduzir, aquela experiência para um nível de compreensão. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outras pessoas, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. É aquele comportamento, de que a pessoa não vai
de jeito nenhum se ocupar com os atos maus de outra pessoa, a não ser quando aqueles atos estão prejudicando a maioria ou prejudicando as situações. Então ele mostra, mas para prestar um serviço e não apenas para maldizer, para se entregar à malevolência. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes os conselhos velados, de forma que não humilhe aquele que está recebendo aquele conselho, aquele direcionamento. Faz de uma forma jeitosa, amorosa, sem humilhar. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Então, quando a gente censura, quando a gente critica duramente, fugindo dessa indulgência, desse caráter amoroso e fraterno, então tem que significar que nós nunca cometemos aquele desvio, aquele erro, aquele engano, aquele equívoco. Então, se nós reprovamos e se nunca cometemos aquilo, nós valemos muito mais do que aquele culpado, daquele que cometeu uma má ação. Isso nos faz lembrar de uma tribo lá da África, em que, quando uma pessoa infringia alguma regra do clã, da tribo, e que era descoberto e apontado como alguém transgressor, e essa pessoa se abatia enormemente por conta dessa situação criada por ele mesmo, ao invés de apedrejá-lo, ao invés de maldizê-lo, ao invés de denegri-lo, o que fazem os amigos ali? Eles fazem uma roda em torno daquela pessoa e começam a lembrá-lo de todas as coisas boas que ele foi capaz de fazer durante muitos anos da sua vida, até ao ponto de fazê-lo capaz de levantar o seu moral, capaz de enxergar as suas próprias qualidades. E com isso, ele adquire forças para se desculpar e para promover o seu próprio melhoramento na sua conduta daí por diante. Então, esse é um exemplo da ajuda moral que se possa oferecer a uma pessoa que se encontra desvalida e desacreditada e triste, angustiada por um erro cometido, porque o arrependimento, a constatação de que se prejudicou a alguém ou a uma comunidade, traz uma dor moral muito forte. Então, essas pessoas que em volta dele procuram aliviá-lo desse sofrimento têm grande mérito, porque demonstram uma indulgência peculiar, que faz com que eles se gratifiquem e se tornem pessoas melhores. O que se pode fazer de melhor para a humanidade? Crescer como ser humano. E essas pessoas, que amparam dessa forma, estão promovendo o crescimento dessa pessoa que antes cometeu um desvario. Então, ó homens, diz o Espírito Protetor, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos,
sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Isso aqui é um alerta, é um conselho de bem proceder. Que nós possamos nos voltar para nós próprios, no sentido de vigiarmos e elegermos os pensamentos que nos chegam. Eliminar aqueles que possam nos amesquinhar, nos fazer esquecer da nossa grandeza como seres humanos. Vigiar os nossos sentimentos, vigiar as nossas reações e fazer as escolhas. Por quê? Porque devemos cuidar do terreno próprio e não vigiar as ações dos outros. Nós temos que nos melhorar a nós próprios, porque nós somos responsáveis por cada escolha nossa. O jeito de falar, o jeito de sentir, o jeito de servir. É com o nosso jeito de ser que nós podemos alcançar o coração das criaturas. Então, é muito importante que a gente considere: pelos vossos frutos os conhecereis. Né? Então, por aquilo que a gente manifesta, por aquilo que a gente expressa, pelo jeito nosso de ser e conviver, é que nós demonstramos a qualidade dos nossos sentimentos. Então, é preciso aprimorar, nos ocuparmos com aprimorar a nós mesmos, frequentando o nosso endereço íntimo, lá dentro de nós, nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, procurando educá-los para um convívio pacífico e harmonioso, fraterno e indulgente, tolerante, compreensivo para com os nossos semelhantes e severos para conosco. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Então, que a gente não julgue o semelhante, que a gente evite censurar e criticar duramente os atos alheios, mas que procuremos voltarmos para a atenção para nós próprios, a fim de aprimorar o espírito imortal que por ora habita essa vestimenta carnal, que vem a ser a roupa, a vestimenta, o uniforme de trabalho, para esse espírito alcançar, na medida do possível, o aprimoramento libertador, por meio da observação atenta de si mesmo, por meio do esforço de melhorar a sua conduta, por meio de ampliar o percebimento, a percepção da vida, através do estudo e do conhecimento. Então, que a gente busque essa felicidade, né? Alcançar esse patamar, né? De muita compreensão, de muita indulgência, de caridade também para conosco próprios. Diz esse irmão José, em Bordeaux, no ano de 1863, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, soergue, ao passo que o rigor desmedido, a censura, a crítica dura,
desanima, afasta, destrói e irrita. Irmão José, Espírito protetor. Sede indulgentes, portanto, com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Há uma questão no Livro dos Espíritos, assim, como é que Jesus entendia a verdadeira caridade? E a resposta vem assim: benevolência para com os outros, indulgência e perdão. Então vocês veem que a indulgência faz parte da caridade conforme a entendia Jesus. Gratidão a todos pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Gratidão.